Agora no ar, no Pod Tribuna, da Tribuna do Sertão. Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, olha, a gente tem um tema bem delicado, sabe? E carregado de emoção, vindo lá de Palmeira dos Índios, em Alagoas. Vamos examinar um conflito que está rolando sobre demarcação de terras indígenas. Isso aí, um assunto complexo mesmo. A nossa base aqui é uma reportagem bem detalhada da Rádio Cacique FM, junto com a Tribuna do Sertão. Ela está cobrindo os eventos mais recentes, né? Principalmente uma assembleia comunitária e toda a angústia dos moradores locais. Então, a nossa missão é tentar desvendar o que está em jogo para tanta gente, milhares de pessoas, e entender os próximos passos que eles estão pensando em tomar. É bom dizer, né? Essa fonte específica traz muito a visão dos produtores rurais. Para ter o quadro completo, a gente precisaria ouvir outras vozes, claro, mas vamos mergulhar a fundo no que esse material traz para a gente. Exatamente. E o cenário, olha, não é simples. A gente está falando de uma área bem grande, mais de 7.000 hectares. Isso dá quase um terço do município inteiro de Palmeira dos Índios, né? Nossa, é muita terra. Muita terra. E bem no centro da questão está o futuro de, assim, umas 10.000 pessoas. Pequenos e médios produtores rurais que estão com medo de serem desalojados, de perderem as terras onde vivem e trabalham. É uma situação com raízes históricas, sabe? E com um potencial de impacto social, econômico enorme para a região. Certo. Então vamos começar a desenrolar isso. A reportagem descreve uma tensão que dá quase para sentir, né? Palpável. Agricultores como o senhor Paulo Lima da Silva, 81 anos. Ele nasceu e cresceu lá. Ele é um exemplo dessa apreensão geral que estava rolando antes de uma assembleia recente. Ele é só um rosto, né? Entre milhares que se sentem afetados diretamente. Sim, a preocupação é generalizada ali. E o que parece ter acendido o pavio dessa tensão mais recente foi a intensificação das ações da FUNAI, né? A Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Eles estão lá fazendo um levantamento. Como é que chama? Das benfeitorias? O que isso quer dizer exatamente nesse contexto? Então, benfeitoria, basicamente, é tudo aquilo que foi construído ou melhorado no imóvel rural, sabe? Pela ação humana. A casa onde a família mora, um galpão, cerca. Ah, entendi. As plantações, talvez? Isso, as próprias plantações, sistema de irrigação, qualquer coisa que a pessoa fez ali e que agrega valor à terra. A FUNAI está mapeando, avaliando essas coisas. É um passo técnico, assim, comum em processo de demarcação, que pode envolver desapropriação, né? E talvez indenização. Só que para o pessoal que mora lá, essa atividade recente da FUNAI soou como um alarme, tipo, opa, a desapropriação está vindo aí, e isso, claro, né, elevou a ansiedade assim, a um nível crítico. E esse processo de demarcação mesmo das terras Chucuru-Cariri, ele é novo, surgiu agora. Não. E esse é um ponto bem importante que o advogado Adeilson Bezerra destaca. A reportagem até fala que ele é da Serra da Boa Vista, uma das áreas afetadas. Ele diz que essa discussão toda sobre a demarcação já existe, olha, desde 2010. E mais, teve um processo na justiça pedindo a execução da sentença de demarcação, ou seja, para fazer valer a decisão de demarcar. Isso começou em 2015. Peraí, 2015, nossa, isso dá quase 10 anos. Se o processo legal já estava correndo há tanto tempo, por que essa sensação de surpresa agora? Essa urgência toda entre os moradores? Pois é, essa é uma pergunta-chave, né? A percepção lá no local, e que a reportagem reflete bem, é que apesar do processo existir desde 2015, parece que pouca coisa aconteceu na prática, sabe? Ou pelo menos faltou comunicação mais clara sobre os próximos passos durante anos. Talvez por parte do poder público, talvez a própria comunidade. Parece que teve um período meio de inércia, ou falta de clareza sobre como agir, como contestar, negociar. Aí essas vistorias recentes da FUNAI foram tipo um balde de água fria. Trouxeram a realidade do processo para o dia a dia deles de um jeito muito direto. E para eles, ameaçador. Entendi. E a reportagem usa umas palavras bem fortes para descrever o clima lá. Revolta, preocupação, insegurança. Dá para entender, né? São umas 10.000 pessoas que podem ter que sair de casa. E muitos deles, segundo o artigo, dizem que tem registro dos imóveis, alguns com mais de 100 anos. Isso sugere que eles estão lá há muito, muito tempo, né? Sem dúvida.
Essa questão dos documentos, da antiguidade da posse, é central aqui. A gente está falando de famílias com gerações naquela terra. Se esses registros centenários se confirmarem, isso cria um choque direto com a reivindicação indígena, né? Que baseia a demarcação. Juridicamente falando, é um embate bem complexo. Diferentes tipos de direitos sobre a mesma terra. O direito originário indígena e o direito de propriedade baseado em título ou em posse histórica. Complicado. Tem um relato na reportagem que eu achei muito forte, que ilustra bem esse lado humano da tensão. É de um agricultor, o Luciano Santos. Ele fala que se sentiu humilhado nas vistorias da FUNAI. Sim, esse depoimento é impactante mesmo. Ele descreve essa sensação de ser tratado como invasor, posseiro e bandido, na própria terra dele. Essa percepção de ser criminalizado por quem se vê como dono legítimo, isso intensifica demais o conflito, a resistência. Ele continua e acho que vale a pena a gente ouvir as palavras dele como estão lá na reportagem. Um ser humano como eu, analfabeto, mas trabalhador, que nunca fez mal a ninguém nem nada de errado, ver entrar em minha casa 3 a 4 homens vistoriando minha terra é revoltante e humilhante. E ele diz mais: minha sobrevivência vem do que eu produzo no meu chão e comercializo. Só quero viver em paz onde nasci com a minha família. Isso vai muito além da questão legal, né? Mexe com a dignidade, com a identidade da pessoa. Exato. É a dimensão existencial do conflito que aparece aí. Para muitas dessas famílias, a terra não é só um bem material, um ativo econômico. É a base de tudo, da comida na mesa, é onde nasceu, onde criou a família, a comunidade. A ligação é visceral. Perder essa terra, na visão deles, não é só perder o sustento, é perder um pedaço da história, da identidade. Entender essa profundidade do vínculo é chave para a gente entender a força da reação deles. E como é que a comunidade reagiu de forma mais organizada a essa situação toda? Bom, diante dessa escalada da tensão, né, e desse sentimento de urgência, a Associação Comunitária da Serra da Boa Vista tomou a frente. Eles convocaram uma Assembleia Geral Extraordinária. Aconteceu na última terça-feira, dia 9 de setembro. Foi uma mobilização grande, pelo jeito. E qual era o objetivo principal dessa assembleia? O que eles queriam? O foco era bem claro: debater a situação da demarcação abertamente, né? Trocar informação, dividir as angústias e, o principal, decidir juntos o que fazer em resposta a essas ações recentes da FUNAI e a essa ameaça que eles sentem de despejo. Era um momento de unir forças, de buscar um caminho comum. E chegaram a alguma decisão concreta? O que saiu de lá? Sim. Segundo a presidente da associação, a Jacicleide Oliveira, que está citada na reportagem, o encontro foi produtivo. E a principal decisão foi dar uma autorização formal pela Assembleia para a diretoria da associação buscar ações na Justiça. O objetivo, claro, é tentar anular judicialmente o processo de demarcação. Ah, então a estratégia que a comunidade definiu foi ir para a justiça. Isso parece um passo bem decisivo, né? Com certeza. A fala da presidente Jacicleide, como está lá na matéria, não deixa dúvida sobre a determinação e a gravidade que eles enxergam. Caso contrário, seremos expulsos das nossas casas e atividades do campo, as quais somos donos e temos como provar. Ela continua: trata-se da sobrevivência de milhares de moradores e trabalhadores rurais. É preciso buscar meios para defendermos a nossa causa. Dá para sentir a urgência, né? E a convicção de que eles precisam lutar na justiça pelo que acham que é direito deles. E aí entra de novo a figura do advogado, o Adeilson Bezerra. Ele estava na Assembleia e parece que apoia essa linha de ação, né? Correto. Ele reforçou essa necessidade de ir para a justiça. A reportagem cita ele dizendo de forma bem direta: só conseguiremos reverter na justiça. Isso mostra que ele vê o caminho legal como talvez a única saída viável para os interesses da comunidade que ele está representando ou apoiando ali. Ele parece ser uma peça importante nessa estratégia que estão montando. A reportagem fala de alguma ação prática que ele já tenha tomado, além de ir na Assembleia? Fala sim. E é uma iniciativa interessante e mostra proatividade. Antes mesmo da Assembleia, lá no dia 3 de setembro, ele usou a Lei de Acesso à Informação, a LAI. Você pode explicar rapidinho o que é a LAI? Claro.
A lei, que é a Lei 12.527 de 2011, é uma ferramenta super importante. Ela garante que qualquer pessoa pode pedir e receber informações de órgãos públicos, sabe, em qualquer nível de governo. A ideia é dar transparência à gestão pública. Perfeito. E o advogado Bezerra usou justamente essa lei para pedir formalmente à FUNAI alguns documentos que ele acha que são cruciais para a defesa dos moradores. E que tipo de informação ele pediu especificamente? Foram 2 pedidos principais, segundo o artigo. Primeiro, o mapa definitivo da área que está sendo demarcada. Isso é fundamental, né? Para cada morador saber com certeza se a propriedade dele está dentro ou fora dos limites propostos para a terra indígena. Sem isso, fica todo mundo na incerteza. E segundo, ele pediu o cronograma detalhado das atividades do grupo técnico da FUNAI, que está lá na região fazendo um levantamento das benfeitorias. Aquele trabalho que vai basear as possíveis indenizações. Entendi. Ter acesso a esse mapa, saber quando as coisas vão acontecer, parece básico para que as pessoas possam se organizar, né? Entender o que está pegando, quando, e talvez até contestar alguma informação. Exatamente. O argumento principal do advogado, segundo a reportagem, é essa percepção de que falta informação adequada, transparente, por parte da FUNAI para esses produtores rurais afetados. Ele bate na tecla da necessidade de total transparência na atuação dos servidores públicos, ainda mais num tema tão delicado, que mexe com a propriedade, com a vida de milhares de famílias. Essa questão da transparência parece que é um ponto crítico em muitos conflitos desse tipo, não acha? A falta de comunicação clara só alimenta o medo, a desconfiança. Sem dúvida alguma. Processos de demarcação são, por natureza, complexos. Podem se arrastar por anos, décadas às vezes. E a forma como a informação é gerenciada, como ela é comunicada para todo mundo envolvido, todas as partes, é crítica. Uma comunicação que falha ou que parece ser só de um lado pode piorar muito as tensões, gerar boato e dificultar qualquer chance de diálogo ou de uma solução negociada. O uso da lei, nesse caso, é uma tentativa formal de quebrar essa barreira que eles sentem que existe de falta de informação. A reportagem também menciona que outras autoridades foram na Assembleia Comunitária. Quem mais estava lá? Sim, é um dado importante. Estavam presentes representantes da Prefeitura de Palmeira dos Índios, o secretário de Agricultura, o secretário de Desenvolvimento Econômico e também o controlador-geral do município. Além deles, foi o presidente do Sindicato Patronal de Palmeira dos Índios. O que a presença desse pessoal todo sinaliza nesse contexto? Eles ofereceram algum apoio, alguma solução? Olha, a reportagem não entra em detalhes sobre o que eles falaram ou prometeram, mas só o fato de estarem lá já é significativo. Indica, primeiro, que o conflito cresceu a ponto de ser visto como um problema sério pelas autoridades municipais e pelas entidades dos produtores. Não é mais só um problema lá da Serra da Boa Vista, entende? É algo que pode afetar o município todo, pela área e pelo número de gente envolvida. Sinaliza que existe uma preocupação institucional com o que pode acontecer, social e economicamente. Mas a liderança da ação mesmo, pelo menos por agora, parece que está com a associação e com o advogado, né? A decisão de ir para a justiça veio da Assembleia. Correto. Pelo que a fonte informa, a iniciativa de tentar anular o processo na justiça foi uma decisão da comunidade, que autorizou a associação a agir. A presença das autoridades, do sindicato, pode ser um sinal de apoio, ou de monitoramento, ou de busca por entendimento. Mas quem está na linha de frente da ação nesse momento que a reportagem descreve é a comunidade organizada. Como essa relação entre a comunidade e o poder local vai se desenvolver daqui para frente, é algo para a gente ficar de olho. Ok, então vamos só recapitular o cenário que essa reportagem pintou para a gente. Temos um processo de demarcação de terras indígenas, do Chucrucariri, lá em Palmeira dos Índios. É um processo antigo, mas que ganhou força recentemente com vistorias da FUNAI. Isso acendeu um alerta geral numa comunidade de uns 10 mil agricultores locais. Exato. Esses agricultores, muitos dizendo que têm posse antiga, documentada, se sentem ameaçados. Ameaçados de perder a casa, a terra, o sustento mesmo. A reação foi se organizar, né? Pela associação comunitária, fizeram uma assembleia e decidiram ir para a justiça tentar anular o processo de demarcação.
E, ao mesmo tempo, tem essa busca ativa por mais transparência, por informações concretas da FUNAI, liderada por um advogado local, usando até a lei de acesso à informação. Tudo isso com as autoridades municipais e o sindicato patronal de olho. Resumo perfeito. É uma situação que, assim, resume bem uma tensão muito presente no Brasil, né? O confronto entre direitos territoriais indígenas que a Constituição reconhece e os direitos de propriedade e de posse de comunidades não indígenas que estão estabelecidas há muito tempo nessas áreas. São visões diferentes de direito, de relação com a terra, que estão batendo de frente. E como você mesmo disse lá no começo, a fonte que a gente analisou hoje traz um olhar bem detalhado sobre a perspectiva, a angústia, a mobilização dos agricultores não indígenas. É a voz deles que a gente ouve mais forte nesse relato específico. Sim. A reportagem da Rádio Cacique FM e Tribuna do Sertão faz bem esse papel de dar voz a esse grupo, detalha as preocupações, os sentimentos, as ações que eles estão tomando. Isso nos dá um entendimento profundo do impacto humano desse processo nessa comunidade específica. É crucial ter isso em mente e reconhecer que é uma peça do quebra-cabeça, né? A compreensão total exigiria ouvir também e com a mesma atenção a perspectiva dos indígenas Chucuru-Cariri e da própria FUNAI sobre o processo, os motivos, os objetivos deles. É verdade. E essa análise toda deixa a gente com uma questão de fundo bem importante, que surge direto do que a gente leu e conversou aqui. Sim, uma reflexão que fica, né? Se a gente considerar essa narrativa que foi apresentada, que descreve essa ligação profunda dos moradores com a terra, vista como essencial para a sobrevivência, para a identidade, e essa alegação de posse antiga, documentada por gerações, como é que se pode conduzir esses processos de demarcação territorial indígena de um jeito que cumpra a lei, que garanta os direitos originários, mas que, ao mesmo tempo, garanta que as comunidades não indígenas que já estão lá sejam tratadas com respeito, que recebam informação clara, transparente e que tenham seus próprios direitos e o impacto humano direto levados em conta de forma justa, sensível, durante todo o processo. Essa situação em Palmeira dos Índios, pelo menos do jeito que está retratada aqui, parece colocar essa pergunta bem no centro da mesa. No Pod Tribuna você confere os comentários mais quentes do dia, com bastidores, análises afiadas e o que realmente importa na política, nas ruas e nos corredores do poder.